Fala galera, salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao canal Raiz da Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês. Vamos falar sobre a preparação do Flamengo para a final da Copa do Brasil, a situação do técnico Jorge Sampaoli. Tite, será que o Tite pode ser o novo treinador do Flamengo? E olha, Jorge Jesus vive o primeiro momento de grande turbulência no Al Hilal e está balançando por lá. A gente vai contar essa história e todos os detalhes que a gente apurou disso para vocês. E o interesse do Bruno Henrique, na verdade, do Palmeiras no Bruno Henrique, né? Bruno Henrique que tem conversas em andamento com o Flamengo por uma renovação. A gente vai trazer os detalhes dessa situação para vocês. Teve entrevista coletiva do Marcos Braz. Nessa sexta-feira, o torcedor agredido também vai falar e a gente vai trazer todos os detalhes aqui para vocês. Então, você que está chegando por aí, não esquece de deixar o seu like aqui no nosso vídeo, porque o seu like ele é muito importante para a gente. Então, corre, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, gente, tem um botãozinho aqui embaixo, ó. Clica nesse botãozinho aí, se inscreva aqui no nosso canal, porque a gente precisa da ajuda de vocês. Estamos em busca dos 100 mil inscritos e eu conto com a ajuda de cada um de vocês, tá? Vamos começar falando sobre notícia boa. Vamos falar sobre Arrascaeta e Luiz Araújo, porque os dois fizeram trabalho hoje, treinaram, né, com o grupo, o elenco do Flamengo e devem ficar à disposição do técnico Jorge Sampaoli para finalíssima, para a grande decisão de domingo contra o São Paulo no Morumbi. Ainda tem mais 2 dias de atividade, essa sexta e esse sábado. Eles devem viajar e devem ser relacionados. A informação que eu tenho é que nenhum dos dois está 100%, tá? O tempo de recuperação estimado para eles era de 6 a 8 semanas. Não completou 4 semanas ainda, tá? Metade do tempo. Mas a informação que eu tenho é que o Flamengo e os próprios jogadores entendem que vale, né, pela importância do jogo para a temporada, vale correr esse risco, vale fazer o esforço e até mesmo correr o risco de agravar o quadro, tá? Ainda não se sabe quanto tempo esses dois jogadores poderão ficar em campo, mas o Sampaoli acredita que, mesmo que o Arrascaeta possa ficar 10 ou 15 minutos em campo, é um jogador importantíssimo e vale a pena para o Flamengo nessa grande decisão. E realmente vale a pena, né? Eu recebi mensagem de várias pessoas, né? Vários torcedores do São Paulo perguntando sobre o Arrascaeta, e quando eu dizia que as chances eram enormes dele ir para o jogo, mesmo longe das condições ideais, eles já se mostravam muito preocupados só com o fato da presença do Arrascaeta. E tem o Luiz Araújo também, aquela coisa da lei do ex, vocês sabem. Então, como eu falei, o Flamengo, os próprios jogadores entendem que vale ir no sacrifício, vale o esforço final para esse jogo, uma vez que é um jogo que pode determinar muita coisa para a temporada. Agora vamos falar sobre o futuro do técnico Jorge Sampaoli, porque o futuro dele é longe do Flamengo. Ganhando ou perdendo essa final, ele que tem contrato até dezembro de 2024, ele não vai ficar no Flamengo, não tem clima. Jogadores, comissão técnica permanente do clube, né? Funcionários, galera lá, departamento de futebol, enfim, ninguém no Ninho do Urubu quer o Jorge Sampaoli mais, essa é a verdade, né? Eles entendem que não deu certo, a relação com o Sampaoli ela é inexistente e cada vez pior, tá? Ela é cada vez pior, até porque os resultados não estão vindo, os jogos são ruins, então quando isso não acontece, o clima interno ele tende a piorar. Então, o futuro do Jorge Sampaoli é longe do Flamengo. O Rodolfo Landim teve uma conversa com membros do departamento de futebol para falar sobre esse tema e o próprio Landim admitiu que o futuro do Sampaoli deve ser realmente longe do Flamengo, tá? Apesar dele ser fã do Jorge Sampaoli, achar que o Jorge Sampaoli tem a cara do Flamengo e uma série de outras coisas. O que ninguém entende é porque ele segurou o Jorge Sampaoli até aqui.
A informação que eu tenho é que o jogo de domingo ele vai determinar muita coisa, inclusive nessa busca pelos nomes. Eu sei que algumas pessoas da diretoria do Flamengo já começaram a levantar alguns nomes, algumas possibilidades, já começaram a discutir sobre algumas possibilidades de novo treinador, mas isso só deve ser intensificado depois da final da Copa do Brasil. Depois do Flamengo definir se já vai estar classificado para a Copa Libertadores do ano que vem ou se vai precisar correr muito no Campeonato Brasileiro, porque a situação no Campeonato Brasileiro ela não é agradável, pelo contrário, ela é uma situação muito difícil para brigar por uma vaga na Copa Libertadores. Título esquece. No Brasileiro, eu não acredito. Não sei se vocês acreditam, mas eu acredito zero. E acho até que essa situação da briga por uma vaga na Libertadores ela está em risco a depender do que aconteceu no domingo. Então, gente, a diretoria vai intensificar essa procura pelo novo treinador depois de domingo, obviamente, porque eles vão entender o que vai acontecer. Se vai precisar trazer um treinador só para o final do ano, para tentar classificar para a Libertadores, né? Se já vai trazer um treinador para começar o planejamento de 2024, o que eles vão fazer? Vão demitir o Sampaoli agora? Vão esperar mais um pouco? Então, tudo vai depender desse jogo de domingo para intensificar essa procura pelo novo treinador do Flamengo, tá? Raíza, Tite é uma opção? Tite é um nome muito bem avaliado dentro do Flamengo, tá? É um nome que agrada muita gente dentro do Flamengo. Ele é visto como um treinador que, além de treinador, é um bom gestor de grupo, né? Além de ter também uma comissão técnica grande, porque o Tite tem uma comissão técnica grande, ele tem uma boa comissão técnica e ele é um treinador também que é considerado um treinador muito bom gestor, além dos trabalhos que ele fez, foi o último brasileiro a conquistar o Mundial de Clubes, enfim, uma série de coisas. Então, ele é muito bem avaliado dentro da diretoria do Flamengo. O que eu sei é que ainda não houve, né, nenhuma conversa, uma procura direta pelo técnico Tite. Essa é a minha informação, mas que sim, ele é um nome que agrada. Eu conversei com uma pessoa próxima ao Tite, uma pessoa que trabalha com o Tite, inclusive, e perguntei sobre os planos do Tite. A resposta que eu tive foi o seguinte: Raíza, a nossa prioridade é um projeto fora do Brasil, um projeto bacana fora do Brasil. Mas em 2024, se esse projeto não chegar, um projeto que agrade a gente não chegar, nós vamos abrir sim para o mercado brasileiro. O Tite quer voltar a trabalhar em clube. Ele recebeu proposta de algumas seleções, por exemplo, aqui na América do Sul, e recusou. O Equador foi uma seleção que procurou o Tite, por exemplo, né? E ele recusou. Ele não quer trabalhar com seleção, ele quer clube, perdão. E foi o que eu ouvi, tá? Dessa pessoa. Essa pessoa me disse: Raíza, o nosso plano, a nossa prioridade é um projeto fora do Brasil. Esse era o nosso desejo. Mas se não aparecer nenhum projeto interessante para a gente que nos agrade em 2024, a gente vai abrir aqui sim para o mercado brasileiro, tá? O Corinthians também sabe disso, né? O Corinthians é um clube que tem muito interesse no retorno do Tite, tá? Agora, falando em treinador, a situação do Jorge Jesus lá no Al Hilal começa a se complicar por dois fatores. Eu vou explicar aqui para vocês. Existe uma pressão muito grande neste momento em cima do Jorge Jesus. No jogo de hoje, inclusive, ele foi vaiado pela torcida do Al Hilal. Nas redes sociais, os torcedores do Al Hilal estão fazendo muitas críticas ao trabalho do Jorge Jesus. Apesar dele ser o vice-líder do Campeonato Saudita, o entendimento é de que o time não consegue jogar um futebol agradável, um futebol que se espera pelas grandes contratações feitas. Malcom, Mitrovic, Savic, Rubem Neves, né? Neymar, enfim, Salem, que não é uma contratação, mas é um jogador que está no clube há muitos anos e joga muita bola, é um craque de bola. Então esse é o entendimento, que o Jorge Jesus não está conseguindo fazer esses jogadores desempenharem um grande futebol, de que ele não está conseguindo extrair o melhor desses jogadores. Foi o que uma pessoa de dentro do Al Hilal me disse, tá? Eu conversei com uma fonte de dentro do Al Hilal e essa pessoa me disse: Raíza, o Jorge Jesus não está conseguindo extrair o melhor dos nossos jogadores. Essa pessoa me mandou até uma situação envolvendo o Savic no jogo de hoje. Milinkovic-Savic, que é um meio-campista, ele queria avançar, né? Ele queria avançar
e o Jorge Jesus viu ele tentando avançar da beira do campo e mandou ele ficar. Ele não gostou e fez uns gestos lá dentro de campo, demonstrando a insatisfação com o Jorge Jesus. Então, existe uma dificuldade de entendimento entre o Jorge Jesus e alguns jogadores importantes, alguns jogadores que foram contratados a peso de ouro pelo Al Hilal, nessa questão de funções. Alguns jogadores que não estão satisfeitos com as funções que o Jorge Jesus está pedindo para eles exercerem dentro de campo, tá? Então, isso aí está tornando a situação do Jorge Jesus lá complicada. O Jorge Jesus ainda não foi demitido, tá? O que eu sei é que não deve acontecer ainda, hoje, amanhã, isso não deve acontecer ainda, essa demissão do Jorge Jesus, mas ele está pressionado e ele precisa dar uma resposta rápida. O Al Hilal empatou os 2 últimos jogos, um jogo contra um time lá do Uzbequistão, e o jogo de hoje foi contra um time que estava na zona de rebaixamento do Campeonato Saudita. Raíza, o Jorge Jesus saindo lá do Al Hilal sendo demitido. Aliás, se quiser demitir o Jorge Jesus, o Al Hilal vai ter que pagar uma bagatela, uma quantia maior do que 8 milhões de euros. É muita grana. Raíza, se ele for demitido, tem chances dele treinar o Flamengo? Eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil por quê? Porque não vejo o Landim disposto a contratar o Jorge Jesus neste momento. Na última vez, antes do Sampaoli, houve uma conversa do Flamengo com o staff do Jorge Jesus e nenhum dos dois lados saiu feliz dessa conversa. O Jorge Jesus entende que o Flamengo procurou ele na hora errada de propósito, porque naquele momento ele não poderia sair lá do Fenerbahçe, que ele tinha uma reta final de campeonato para disputar, ele tinha uma final de campeonato para disputar e ele não sairia do Fenerbahçe naquele momento. E ele não gostou de ter sido procurado naquele momento. Ele, inclusive, fala para a diretoria que eles teriam que esperar para poder negociar com ele, né? E a diretoria do Flamengo não gostou, o Landim não gostou do Jorge Jesus ter mandado eles esperarem para começar a negociar. O Landim falou que não ia esperar, que o Flamengo não tinha condições de esperar para poder negociar com o Jorge Jesus e foi atrás do Jorge Sampaoli, que já era um sonho do Rodolfo Landim há muito tempo, né? Então, hoje eu acho muito difícil. Pode acontecer? Pode acontecer, até porque o Flamengo já procurou o Jorge Jesus em outra oportunidade também, na época lá do Benfica, né? O Jorge Jesus estava no Benfica, o Flamengo acabou procurando, eles não conseguiram se entender, mas existe uma mágoa ali dos dois lados, tanto do Landim quanto do Jorge Jesus. O Jesus entende que o Flamengo está procurando ele na hora errada. Inclusive, ele não gostou de ter sido procurado naquele momento, né? Não gostou do comportamento do Flamengo de ter procurado ele naquele momento, das coisas que vazaram, tá? E o Landim também. O Landim entende que o momento do futebol brasileiro hoje é outro. Que os times que o Flamengo enfrentou em 2019, né, não tinham o projeto que tem hoje. Que hoje já chegaram mais treinadores de nível europeu ao futebol brasileiro, que já desenvolveu mais os clubes, que melhores contratações já chegaram. O entendimento dele é que o futebol em 2019 era um, e o futebol agora, em 2023, é outro, e que talvez o Jorge Jesus não consiga repetir o bom trabalho que fez no Flamengo, e o bom não, né? O grande trabalho que fez no Flamengo. Enfim, vamos acompanhar a situação do Jorge Jesus. Você que acompanha o nosso canal, ative o sininho, porque qualquer novidade a gente vai trazer aqui para vocês também. Interesse do Palmeiras no Bruno Henrique, tá? Perguntei para uma pessoa próxima ao Bruno Henrique sobre isso, e essa pessoa me disse o seguinte: Raíza, que time no Brasil não vai ter interesse no Bruno Henrique? Hoje, desconheço um time no futebol brasileiro que não vai ter interesse no Bruno Henrique, especialmente se puder contratá-lo sem ter que pagar pelo passe dele. Porque hoje o Bruno Henrique é um jogador livre. Foi isso que essa pessoa que é próxima ao Bruno Henrique me disse. E é verdade. Ele pode assinar pré-contrato com qualquer equipe, né? Pode acertar com qualquer equipe de graça, sem precisar pagar qualquer valor ao Flamengo. Então, foi isso que ele me disse. Me disse que qualquer clube no futebol brasileiro hoje tem interesse no Bruno Henrique, muitas equipes estão ligando, estão fazendo sondagens, né? Mas o Bruno Henrique quer resolver a situação dele com o Flamengo primeiro. O staff do Bruno Henrique quer ouvir a proposta
do Flamengo. A prioridade total é do Flamengo. O Flamengo já fez uma primeira proposta ao Bruno Henrique antes da final da Copa do Brasil. As conversas pararam para que ambas as partes pudessem focar na final da Copa do Brasil, tá? E depois da final da Copa do Brasil, eles vão voltar a conversar e vão voltar a essa negociação da renovação. A primeira proposta do Flamengo não agradou ao staff do Bruno Henrique. O Flamengo ofereceu 1 ano de renovação de contrato, né, e o mesmo salário. O staff do Bruno Henrique entende que o Bruno Henrique precisa de um projeto, né, já que ele já está no clube há muitos anos, conquistou títulos importantes, e o Flamengo vai fazer uma reformulação para o ano que vem, e o Bruno Henrique vai assumir, ficando no Flamengo, o Bruno Henrique vai assumir mais responsabilidades como um líder, um dos líderes do grupo. Ele já, um jogo recente, usou a faixa de capitão contra o Botafogo, inclusive. Então, o staff do Bruno Henrique entende que o Flamengo precisa apresentar um projeto. A ideia do staff do Bruno Henrique é um contrato de 3 anos, pelo menos 3 anos, né, com uma valorização salarial pelos serviços prestados pelo jogador nos últimos anos, enfim, uma série de coisas. Lembrando que o Bruno Henrique tem hoje 32 anos, está se encaminhando aí para uma reta final da carreira, né? Então esse pode ser um dos últimos bons contratos dele na carreira. Então essa é a situação. A prioridade é do Flamengo. Eles querem ouvir o projeto do Flamengo para o futuro do Bruno Henrique, e neste momento a realidade é que quem manda na negociação é o staff do Bruno Henrique, né? Soube que o empresário do Bruno Henrique, no início do ano, tinha conversado com a diretoria do Flamengo, eles tinham falado que tinha interesse na renovação, eles pediram e em junho eles reforçaram novamente que eles gostariam que as conversas pela renovação elas começassem antes do dia 1º de julho, para evitar que os clubes ficassem ligando, procurando, já por saber que o Bruno Henrique estaria livre no mercado, mas a diretoria do Flamengo optou por não fazer isso, né? Por não iniciar as conversas antes do dia 1º de julho. Agora, o Flamengo vai ter que fazer um esforço aí para manter o Bruno Henrique. O jogador tem essa prioridade, mas, claro, vai receber interesse de outros clubes, vai receber ligações, sondagens, até propostas de outros clubes, porque ele é um grande jogador e voltou muito bem, tá? Voltou muito bem. Nesta quinta-feira teve a entrevista coletiva lá no Ninho do Urubu, do Marcos Braz. Ele se colocou como vítima, né? O torcedor, o Leandro, ele vai dar entrevista coletiva também nessa sexta-feira, vai contar a versão dele do fato. E agora, né, até onde eu sei, o Landim prestou solidariedade ao Marcos Braz e demonstrou apoio ao Braz. E ele segue como vice-presidente do Flamengo. O discurso dentro do Flamengo é de que o Marcos Braz apenas se defendeu de uma situação que já vinha acontecendo antes, de ameaças, né, que ele recebeu, que, enfim, a delegação do Flamengo e até os jogadores do Flamengo defenderam, e uma série de outras coisas. Então esse é o discurso dentro da diretoria do Flamengo, ali do Landim, do Marcos Braz, departamento de futebol, é de que o Braz é a vítima da situação. O torcedor fala nesta sexta-feira, vai dar a versão dele do caso e tá tudo lá entregue à Polícia Civil. Eles estão investigando a situação, que foi mais uma situação deprimente, lamentável desse Flamengo de 2023. Para fechar o nosso vídeo, mais uma situação que deixa a vida do Flamengo complicada, né? O Vasco tá atropelando os adversários e atropelou o Curitiba hoje por 5-1. Fez 9 gols nos últimos 2 jogos, enquanto o Flamengo não fez gol nos últimos 3 jogos. O Vasco da Gama, hein? Que situação, hein, Flamengo? Galera, grande beijo para vocês, ó. Tchau, tchau. Fiquem ligados aqui no nosso canal, ative o sininho, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, que vem Copa do Brasil por aí, a gente vai trazer toda a cobertura desse jogo para vocês, tá? Tchau, tchau.